A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar, sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui para mais uma live no canal Tempos Rio. E a live de hoje nós estaremos lendo o livro de Levítico. E nós estaremos com o capítulo 14. E nós vamos ler hoje um total de 57 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. E como eu sempre digo, o nosso propósito é exatamente obtermos conhecimento da palavra do Senhor. E nós, lendo aqui hoje Levítico 14, nós vamos estar falando a lei acerca do leproso depois sarado. Então eu tenho certeza que, como eu sempre digo, nós estaremos obtendo conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos à leitura porque o capítulo hoje é grande. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Levítico 14 e verso 1. Deixa eu só me ajeitar aqui, para junto nós podermos ler esta palavra maravilhosa, aonde eu tenho certeza que junto nós vamos obtermos conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos à leitura neste momento. Levítico 14 e verso 1, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Verso 3: E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, verso 4, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopor. Vamos agora para o verso 5. O verso 5 diz assim: Mandará também o sacerdote que se degolhe uma ave num vaso de barro sobre a água vivas. Verso 6. E tomando a ave viva e o pau de cedro e o camesim e o isopor, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas viva. Verso 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Verso 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e raspará todo o seu pelo
e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Verso 9. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e raspará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Verso 10. E ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 longue de azeite. Verso 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Verso 12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e longue de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Verso 13. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para os sacerdotes coisas santíssimas. São. Verso 14. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Vamos agora para a leitura do capítulo 15, que diz assim: Também o sacerdote tomará do longue de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Verso 16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Verso 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Vamos agora para o versículo 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se,
Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Verso 19. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois degolará o holocausto. Verso 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Verso 21. Porém, se for pobre, se a sua mão não alcançar, tanto tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima da flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um longue de azeite. Verso 22. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para holocausto. Verso 23. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Verso 24. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longue de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Vamos agora para o versículo 25, que diz assim: Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Verso 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Verso 27. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Verso 28. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. Verso 29. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça de quem tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Verso 30. Oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Verso 31. Do que alcançar a sua mão será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação
por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Verso 32. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Agora vamos para o tópico, né? Vamos para o tópico 2, que é Levítico 14 e verso 33. A lei, ou melhor, a lei acerca da lepra numa casa. Então vamos lá, Levítico 14 e verso 33, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, verso 34, Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Verso 35. Então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, Parece-me que há como que praga em minha casa. Verso 36. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que há na casa não sejas contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Agora vamos para o versículo 37, que diz assim: E vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais funda do que a parede. Verso 38. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Quero que você lembre que esse cerrará a casa, né, é exatamente a casa ficará trancada, fechada por 7 dias. É o que nós lemos ontem, né, também na quinta-feira. Verso 39. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se ver que a praga nas paredes da casa se tem estendido, verso 40, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar imundo. Verso 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Verso 42. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Verso 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, verso
44. Então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga da casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda será. Verso 45. Portanto, se derribara a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Verso 46. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Verso 47. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Verso 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, e eis que a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Verso 49. Depois tomará para espiar a casa duas aves e pau de cedro e carmesim e isopor. Verso 50. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Verso 51. Então tomará pau de cedro e o isopor e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada, e nas águas vivas aspargirá a casa 7 vezes. Verso 52. Assim espargirá aquela casa, com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopor, e com o carmesim. Verso 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Verso 54. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. Verso 55. E da lepra das vestes e das casas. Verso 56. E da inchação e do apostema e das embolas. Verso 57 e final. Para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa, esta é a lei da praga. Amém? Então, meus amados, nós lemos aí hoje um total de
57 versículos. E como nós falamos ontem, quinta-feira, a respeito da ordenância, do Senhor nosso Deus a Moisés acerca da praga, da lepra. E hoje o texto ele coloca para nós acerca do leproso depois de sarado e também acerca da lepra numa casa, que você viu aí que a casa é literalmente a casa, é parede, é parede, aonde tinham que raspar, aonde tinha que rebocar novamente, se precisasse trocar os tijolos, as pedras, como o texto coloca, também seria trocado para poder eliminar essa praga. E o interessante que eu acho bastante neste livro de Levítico é a forma que o Senhor ele direciona esta palavra, que é uma palavra, é um ensinamento, é uma ordenância de Deus, aonde tanto Moisés quanto Arão, eles tinham que levar isso ao pé da letra. Então, aonde esta praga ela estava, e as pessoas que chegavam ao sacerdote para contar, o sacerdote, ele tinha o diagnóstico para dizer se aquela casa ela seria limpa ou ela seria imunda. Então você observa, irmãos, que o Senhor ele coloca neste livro, que é a lei exatamente para o povo, de Israel, a forma que o Senhor queria que verdadeiramente eles adorassem. Não podia ter manchas, não podia ter essas pragas, tinham que buscar sim a purificação. O interessante também que eu li aqui é que aquelas pessoas, vamos dizer assim, as pessoas mais simples, financeiramente, vamos dizer, que não tinha condição de dar gado, que não tinha condição de dar carneiro, o texto fala bem claro, aquela pessoa que a sua mão não alcançasse, que viesse dar aquilo que era um pouco inferior, que era aqueles pássaros, as rolinhas e também os pombinhos. Então, até nisso, o Senhor nosso Deus direcionou a Moisés e Arão para poder determinar como que teria que ser feito. Amém? Amados, que Deus abençoe a todos. Hoje, sexta-feira, uma sexta-feira de bênção, uma sexta-feira de vitórias. E eu quero desejar um final de semana, irmãos, olha, já estamos sexta-feira desejando de novo final de semana. Como está passando rápido a nossa semana. Mas vamos agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje eu não vou poder ler o seu comentário, porque essa live de hoje, de Levítico 14, está sendo gravado, porque neste exato momento, eu estou em Niterói, gravando ali o pregador, como o pastor Maurício falou, o grande pregador, que vocês vão acompanhar também depois, mais tarde, ou amanhã, no canal Tempo Zio. Então, por esse motivo, estou gravando, esta live, não estou ao vivo, por isso não vou ler o seu comentário, mas eu quero agora fazer uma oração em teu favor e desejar um final de semana de bênçãos para a tua vida. Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai, pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família
cada pessoa, Senhor, que tem participado conosco destas lives. Eu peço a Ti, meu Deus, coloca as Tuas mãos poderosas. Abra, Senhor, a minha mente, o meu entendimento para com a Tua palavra, a mente, o entendimento deste irmão, desta irmã também. Aqueles que estão necessitados da cura, do milagre, visita agora, Pai. Visita este lar, visita esta família. Eu te apresento o nosso irmão Xavier do acordeon, a nossa irmã Maria Linda, toda a família. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. Abençoa o lar de cada irmão, cada irmã, Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe. Ótima sexta-feira de bênçãos na tua vida. Amanhã é sábado, teremos também vídeo aqui ao sábado, né? Vamos ver se todos os dias, né? Eu estou fazendo uma limpeza no meu computador. Né, estou fazendo uma limpeza, muitas gravações que era para mim ter colocado, né, e eu não tinha colocado. Então, nessa limpeza que eu estou fazendo, a gente vai sair colocando muitos vídeos aí no canal Tempuzil. Então, compartilhe, né, os nossos vídeos, as nossas lives, o canal Tempuzil também, porque eu tenho certeza que vai ser bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus a abençoe.